sou dirigente e fundador do Centro Espiritualista de Umbanda Esperança. Sou também apresentador do programa Umbanda do Bem e Despertar da Consciência da Rádio Cruzeiro de Luz. É um prazer, primeiramente, estar aqui falando com todos vocês hoje. Muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo, onde nós procuramos a luz da Umbanda e da espiritualidade e trazer alguns pontos de vista referente a algumas práticas que nós encontramos nos rituais umbandistas e, claro, está levando um apoio, um auxílio para compor os estudos de cada irmão e cada irmã que nos prestigia acompanhando o nosso trabalho. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho qual é a procedência das oferendas votivas dentro da Umbanda e qual é a finalidade real dessas oferendas. É muito comum nos dias de hoje nós presenciarmos irmãos irem levar as suas oferendas à natureza, levarem as suas frutas, folhas, os elementos rito-litúrgicos que compõem aquele compromisso ou necessidade de acessar uma energia quando esse irmão assim o faz, não somente na natureza, mas dentro do terreiro também. É preciso nós estudarmos um pouquinho mais a respeito das oferendas votivas e compreendermos qual é a real finalidade delas. Votivas, voto, compromisso, ou seja, uma chave, uma necessidade que nós temos, para com aquele elemento para poder estar acionando a energia do mesmo ligada a orixá. Essa ideologia parte dos princípios da escravidão no Brasil, onde o negro ele era obrigado no 7º dia da semana a ir até a igreja e eventualmente ali fazer ou renovar os seus votos dentro dos preceitos católicos, apostólicos, romanos. O negro trazia a sua origem da África religiosa ligado ao culto a orixá. E dentro deste culto a orixá é onde nós encontramos as oferendas, que inclusive dentro de uma visão africanista encontramos o sangue como elemento ativador da vitalidade. Pois bem, quando nós adentramos o ambiente das senzalas, nós vamos encontrar os altares firmados pelos negros com os santos de devoção católicos. É onde temos o início do sincretismo religioso, onde associado à história do santo católico e à função energética do orixá africano, a junção desse santo católico com o orixá, criando aí o sincretismo, onde, numa imagem de São Sebastião, encontramos em algumas localidades o culto ao Ogum, como no Rio de Janeiro, ou ainda em outras localidades, como no Nordeste, aqui em São Paulo, o culto a Pai Oxóssi, onde nós pegamos a figura de Santo Antônio, principalmente no Nordeste, relacionado a Exu. Nós pegamos ainda a figura de São Jorge, relacionado a Pai Ogum, e em algumas cidades, também no Rio de Janeiro, conhecido como Oxóssi, A lenda rege que os dois eram irmãos. Mas enfim, quando nós pegamos esses altares firmados já nos princípios da escravidão no Brasil, dentro das senzalas, nós vamos encontrar um refúgio que o negro teve da perseguição do católico, dos católicos da época, contra os cultos que até então eram ditos como pagãos, que eles realizavam dentro do ponto de vista dos padres e dos adeptos ao catolicismo da época. Quando nós começamos a encontrar esses altares, dentro dessa junção de santos católicos e umbandistas, nós encontramos um refúgio para que o negro possa, dentro da noite, nas terreiras, onde fazia os seus louvores e cânticos aos orixás, e por ser os mesmos cantados num dialeto que os senhores de engenho não entendiam, deduziam esses que eles estavam louvando em sua língua os santos católicos. E a oferenda votiva
entra dentro desse princípio, onde no chão eram colocados as folhas, as pedras, as essências, né, as frutas, os elementos naturais ligados à força do orixá ou entregues em alguma região da natureza que esses irmãos encontravam-se mais tranquilos para fazer esse culto, e ali eles ativavam os elementos rito-litúrgicos, ou seja, eles agrupavam dentro de uma oferenda os elementos que hoje são ofertados para poder levantar a contraparte, ou seja, a parte etérea desses elementos, para promover a ligação com o astral, a cura, as benzeções, as limpezas que até então eram feitas naqueles que habitavam as senzalas, os nossos irmãos, infelizmente os negros escravos. Quando nós falamos da oferenda ao longo do tempo, partindo desse princípio, nós vamos encontrar alguns elementos sendo agregados nessas oferendas que não fazem necessariamente parte da natureza que até então era acessada pela época e pelos irmãos de senzala, para poderem acionar essa força do orixá em todos os elementos que agregavam a contraparte da mesma. Então é onde começam a entrar os elementos industrializados dentro das oferendas, e logo após a escravidão, a deturpação do uso da oferenda como favores pessoais foi um recurso que alguns negros que não tinham mais emprego, que não tinham mais a sua sustentabilidade favorecida pelo senhor de engenho, colocavam um custo nestes trabalhos ditos de feitiçaria que os mesmos realizavam, para poder atender alguns favores mundanos e aí começarem a sobreviver devido à necessidade que os mesmos encontravam. A deturpação das oferendas dentro de diversos rituais, inclusive dentro da Umbanda no dia de hoje, é banalizada, aonde volta-se a barganha com o orixá. Eu não faço uma oferenda ao orixá para agregar, que é a função da mesma, todos os elementos que irão ser trabalhados para poder utilizá-los para cura, para uma limpeza energética, para uma barreira vibratória, ou mesmo como elementos que possibilitem a conexão com a força de orixá mais intensa através dos chakras do médium que se propõe a fazer essa ligação. Nós encontramos em muitos locais hoje, e alguns nem umbandistas são, as oferendas sendo colocadas como os famosos trabalhos, onde não se sabe os fundamentos corretos daquilo que se está sendo oferendado a uma determinada divindade, para poder que a mesma auxilie a pessoa em caprichos mundanos, que é a ação de pais e mães de postes que nós encontramos nos dias de hoje, e religiosos mal intencionados que não sabem trabalhar com a lei sagrada de orixá. É preciso que cada um de nós compreenda que nós temos duas funções nas oferendas. A primeira já citamos, é quando conscientemente levamos elementos compostos da natureza, elementos que não sejam industrializados, criamos um campo de irradiação magnética, que é a montagem da oferenda no chão, e ali fazemos a evocação. Evocamos as forças da natureza que regem e trabalham com a essência desses elementos, para podermos, na sua contraparte energética, favorecermos alguns pontos aos quais necessitamos, como limpezas energéticas de cargas densas, por exemplo, nós favorecermos a cura, né, o auxílio no tratamento de doenças, nós favorecermos a barreira vibratória, que muitas vezes uma casa se dirige para fazer uma oferenda, para poder estar levantando um campo de proteção, não somente para o dirigente ou a dirigente da casa, mas para todos os médiuns que compõem a mesma, e ali elementos que são da própria natureza, ecologicamente corretos, dispostos no local, eles são reaproveitados pela própria natureza.
Então é necessário um bandista ter uma conscientização, se ainda o mesmo se dirige a esses locais para fazer essas oferendas, respeitando as vias públicas, que não tem a obrigatoriedade de quem passa aceitar essa ritualística como nós não aceitamos algumas, e principalmente buscar os locais adequados que as mesmas possam ser feitas sem afetar o meio ambiente. O segundo ponto, que é interessante nós dividirmos com vocês, é a própria natureza que está à nossa volta. A própria natureza que é o campo de força do orixá, aonde, fazendo a evocação, o que muitas vezes nós encontramos no aconselhamento de terreiro com os caboclos, que pedem para o consulente andar um pouco no meio do verde, um pouco no meio da natureza, rezando ao Oxóssi, rezando as falanges que dão sustentação. Nesse ato, nós encontramos dentro da própria natureza os recursos que vão promover essa limpeza, essa cura e a barreira vibratória que dá sustentação a trabalhos e a um grupo de uma determinada casa que esteja necessitando desse auxílio. A questão é de conscientização e não necessariamente de acabar com as oferendas, mas preciso nos reeducarmos para sabermos fazer a oferenda corretamente. Então, se você que me ouve ainda faz a sua oferenda, o nosso conselho é que você use elementos naturais, use as pedras, use as folhas, as frutas, as ervas, os tipos de águas de campo de força que você encontra na natureza, e lembrando que as velas têm o componente do petróleo, que é a parafina que vem da terra. Você pode estar utilizando as velas dentro da sua casa de umbanda, mas a natureza é necessário que você haja com cautela para não comprometer, um acidente ecológico nesse ambiente onde você encontra, que muitas vezes nós registramos com a queima das velas que acabam caindo e criando incêndio nas matas. Um bandista, ele pode fazer as suas oferendas, e essa oferenda, quando você a deixa, ela será consumida pelo próprio solo e não será um poluente na natureza. Quando nós falamos de uma opção um pouco mais avançada ou desafiadora, se assim podemos nos referir, é de um bandista se utilizar do próprio campo de força onde ele se encontra. Você está numa cachoeira, você está no meio da mata, você está na frente de uma pedreira, você está num campo aberto para louvar o orixá, para louvar a Pai Oxalá. Então você pode se utilizar através da evocação, que é uma oração, onde você chama o auxílio da força até você, solicitar que todo este campo, os elementos que compõem o mesmo, possam estar te auxiliando dentro de preceitos de cura, de limpeza energética e de defesa espiritual. Não se usa a força de orixá para conquistar as coisas que nós, seres humanos, devemos buscar todos os dias. Orixá não nos traz emprego, nos dá força e determinação para irmos buscar. Orixá não nos casa com ninguém. Nós temos que aprender a lei de convivência e principalmente a lei de afinidade que um relacionamento deve ter para ter um compromisso de matrimônio. Orixá não vinga ninguém. Eu não uso o meu orixá para punir o meu inimigo ou quem eu acho que é o meu inimigo, e nem tampouco blasfemo em nome de orixá, condenando aquela pessoa que esteja à minha volta, que eu acho que agiu erroneamente comigo, para que o orixá possa puni-la. Orixá é qualidade de Deus, e como qualidade de Deus, eles agem para o bem, contribuindo para a evolução do homem. Portanto, nós encerramos esse vídeo incentivando a você, que é um bandista que me ouve, que estude, que pesquise, que não se detenha somente em uma única estrutura de aprendizado. Pesquise todos os livros, as culturas, tudo aquilo que estiver à sua volta, para que você seja formador da sua própria opinião e não siga dogmas que foram fundamentados por outros que querem ser donos da religião. Então é preciso que cada um de vocês estude. Você que tem o seu terreiro, que me escute, valorize o estudo dentro da sua casa, valorize a mediunidade de Umbanda, coloque em prática
toda essa questão doutrinária que falta dentro do movimento umbandista e desperte aí o bom senso na sua prática ofertatória dentro da Umbanda. Eu agradeço a presença de todos vocês nesse vídeo. Se você gostou dele, divulgue ele com seus amigos, divulgue o nosso trabalho, que é muito importante para nós. E você pode solicitar temas para nós estarmos gravando vídeos através do e-mail da Rádio Cruzeiro, atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. Para solicitar o tema do vídeo que você quer que eu grave, escreva para atendimento@radiocruzeirodeluz.com.br. E para fazer as suas perguntas sobre Umbanda e espiritualidade, escreva para o e-mail programaumbandadobem@gmail.com. Para acompanhar o nosso programa, que vai ao ar toda quarta-feira das 19 às 20 horas, acesse o site da Rádio Cruzeiro de Luz, www.radiocruzeirodeluz.com.br. Nós vamos encerrando esse vídeo por aqui, humildemente deixando o nosso ponto de vista, pedindo a bênção aos nossos sagrados orixás, para que nós possamos continuar falando de Umbanda. Eu sou Gero Maita, dirigente do Céu Esperança, e agradeço a todos vocês pela presença nesse vídeo de hoje. Até o nosso próximo encontro.